Exatamente. Gente, deixa eu apresentar para vocês o Márcio Pichluck. Coloca ele na tela aqui para mim, Mário. Ali, já estou vendo o Márcio. Fala, Márcio, seja muito bem-vindo. O Márcio está lá direto de Israel, é isso, Márcio? Você está em Israel agora ou não? Ah, perfeitamente. Não. Perfeitamente. Eu estou em Itu, eu moro em Itu. Perfeitamente. Seja muito bem-vindo, viu, Márcio? Ele que é investigador, inclusive brasileiro, especializado em Holocausto, aceitou nosso convite para participar aqui da programação da Jovem Pan na manhã desta quinta-feira. Márcio, como é que você está avaliando esse início aí de incursão terrestre por parte do exército israelense? Olha, eu tenho uma visão um pouco particular de tudo. Israel está lidando com um grupo de bandidos, né? Um grupo terrorista. O que esses bandidos fizeram? Eles invadiram Israel, destruíram casas, atacaram civis, eles atacaram basicamente civis, estupraram mulheres, estupraram crianças, degolaram bebês, mataram civis, e eles não enfrentaram o exército. Por quê? Porque é como bandido. Eles entraram lá para espalhar o terror e saíram levando reféns e bens, que também roubaram muita coisa daquelas famílias que estavam lá. Eles não esperaram o exército chegar para lutar contra o exército. Agiram como bandidos. Levaram os reféns por quê? Porque são covardes, não querem enfrentar o exército de Israel, eles estão usando os reféns sequestrados de Israel, assim como eles usam os reféns palestinos que moram na faixa de Gaza. São bandidos, são terroristas, é uma quadrilha que deveria estar cuidando de Gaza, mas não está. Então, Israel ficou numa situação muito difícil, muito delicada. A gente só vê imagens de destruição em Gaza, mas não está vendo o que está acontecendo em Israel. Israel está numa crise muito difícil também. Tem mais de 300 mil refugiados em Israel. Quem são esses refugiados? São essas centenas de milhares de pessoas que tiveram que abandonar suas casas porque foram destruídas pelo Hamas. São milhares de famílias que tiveram que sair do norte de Israel porque o Hezbollah está jogando foguetes. São milhares de judeus que tiveram que sair de perto da fronteira de Gaza porque continuam caindo foguetes, porque não tem mais casas. São órfãos. São crianças sem família, são feridos. Então, são 300 mil refugiados em Israel. Só se fala dos refugiados palestinos, eu não sei por quê. Onde estão esses refugiados? Estão em acampamentos, estão em hotéis, casas de famílias, casas de parentes, em hospitais se tratando. A gente pode imaginar quantas pessoas traumatizadas. Essas pessoas estão precisando também de roupa, de comida. Está tendo campanhas de transfusão de sangue em Israel o tempo todo. Pessoas que perderam tudo, que tiveram que abandonar correndo. Assim como a gente acabou de ver em Acapulco, aquele furacão, tudo destruído, as residências que o Hamas atacou em Israel estão no mesmo estado, estão completamente destruídos. Então, são 300 mil pessoas refugiadas em Israel. Além disso, nós temos 350 mil jovens foram convocados pelo Exército para fazer a proteção, a defesa de Israel. Esses 350 mil jovens não eram soldados profissionais, eles estavam trabalhando, estavam em empresas de Israel. Essas empresas estão sem mão de obra. Então a gente pode imaginar como a dificuldade da economia em Israel também está passando. Então a gente parece que só Gaza está sofrendo, Israel está sofrendo muito. E a gente fica falando quando que Israel vai entrar por terra. Quando vai entrar por terra? Já faz 15 dias se pergunta isso. Israel sabe que é muito difícil entrar por terra. Aquilo lá é um labirinto. Tem 500 quilômetros de túneis em Gaza. 500 quilômetros. A cidade de São Paulo tem 100 quilômetros de metrô. Quer dizer, todo o dinheiro que esse grupo recebeu da Europa, recebeu do Catar, para desenvolver Gaza, foi usado para a guerra, para construir túneis e fazer foguetes e comprar armas. Então Israel sabe que não pode entrar. Por outro lado, Israel não pode abandonar os reféns que são seus cidadãos, cidadãos europeus e cidadãos do mundo inteiro. Como é que faz? Se ficar jogando bomba, a comunidade mundial reclama.
Então, não adianta ficar jogando míssil. Israel está numa situação muito difícil, muito difícil. Ou o mundo ocidental se une para resolver esse problema, para exigir a libertação dos reféns, ou essa situação vai se prolongar muito e não se sabe como ela termina. Ô Márcio, e também tem, acho que um ponto importante da gente destacar, que é a guerra das redes sociais, a guerra midiática, né? Essas imagens que vocês estão vendo agora na televisão é da guerra militar mesmo, os tanques entrando ali na faixa de guerra, na faixa de Gaza, mas esta guerra aqui, ó, deste aparelho aqui, é o que está fazendo a diferença, porque na hora que você vê... Paulo, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, se você me permite. Por favor. Eu sou especialista no Holocausto, estudo o Holocausto e a Segunda Guerra há 15 anos. O que eu estou vendo é que uma parte da esquerda dita progressista está usando a estratégia de Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, o ministro de Hitler, para propagar notícias mentirosas. Ou seja, eles estão à direita do nazismo, dizendo que Israel transformou Gaza num campo de concentração. Quem cuida de Gaza desde 2007 é o Hamas. Então, se alguém transformou aquilo no campo de concentração, foi o Hamas. Dizem que Israel pratica genocídio. Existiam 500 mil palestinos em 1948. Hoje nós temos 5 milhões de palestinos, 10 vezes mais. Talvez seja o único genocídio na história em que decuplicou o número de vítimas. Eu nunca vi isso. Então, essa guerra midiática está totalmente baseada na extrema-direita em Joseph Goebbels. E, infelizmente, parte dessa esquerda dita progressista fica usando essas mentiras, usando uma estratégia nazista. Ou seja, eles estão à direita de Hitler.